Oi, tudo bem? Eu sou a Débora, tenho 45 anos, acabei de completar 45 anos. E eu resolvi abrir esse canal para dividir com vocês os meus sonhos e as minhas experiências tentando ser uma empreendedora de sucesso. Desde muito novinha, desde criança, eu sempre tive muita vontade de ter um negócio próprio, né? Então, eu aprendi muito cedo a fazer crochê, por exemplo. Aprendi muito cedo a fazer trabalhos artesanais. Fazia estrelas, sabe, pro Natal. Para Natal eu fazia estrelas de papel laminado e ia vender nos comércios ao redor da casa que eu morava, né? Ali pelos comércios. E conseguia vender ali pelos meus 9, 10 anos. Com uns 12 anos eu comecei a dar aula particular para o pessoal que morava na frente da nossa casa. Aí a mãe deixava os meninos lá na frente e eu ensinava a eles o que eles já sabiam e me pagavam. Então, assim eu fui tentando, várias tentativas, várias mesmo. Só que muito cedo eu casei e aí engravidei muito cedo também, mas não parava. Fazia crochê, fazia meus bordados, mesmo grávida fazia ali meus bordados e não desistia, sempre estava ali ganhando o meu dinheiro. Depois, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu saí do emprego que eu trabalhava como vendedora numa loja, né? Aí um pouquinho antes de eu engravidar da minha segunda filha, eu saí. E assim continuei fazendo meus bordados, sempre estava fazendo alguma coisa. Mas o meu objetivo mesmo era ter um negócio próprio, né? Depois, eu sempre gostava também de trabalhar no distrito, né? Só que aí, como eu tenho um problema de coluna, as fábricas, as indústrias do distrito já não me aceitavam mais. Sempre quando eu ia fazer os testes eu passava ali na redação, português, matemática, mas quando era na hora do exame eu era reprovada. Daí foi que veio então a minha profissão, que foi de manicure. Como manicure eu vi que eu ganhava muito mais e nessa época ali em 2012, mais ou menos, eu já tinha me separado, né? Tinha ficado com 3 crianças, o meu filho caçula quando eu me separei ele tinha 2 anos. E ali, mais ou menos em 2012, de 11 para 2012, eu assumi a profissão de manicure, que eu também já fazia nos intervalos ali da gravidez, ou quando eu ficava desempregada, eu fazia ali manicure na área dos vizinhos, pela vizinhança ali onde eu morava. E aí, eu vi que como manicure eu podia ganhar mais e eu já estava só com os meus filhos, eu tinha que dar conta, né? Não era algo que eu gostava de fazer. Nunca gostei de ser manicure, nunca gostei. Eu realmente aderi à profissão porque era o que dava o meu sustento para mim e para os meus filhos, né? E dali, tanto é que eu nem conhecia salões, os grandes salões aqui da minha área, né? Da minha cidade. Então, eu trabalhei 2 anos num salão pequeno e conheci lá uma pessoa que me colocou num salão grande aqui de Manaus, né? Um salão de shopping. E nesse salão eu fiquei por 11 anos. 11 anos eu trabalhei lá. Lá eu pude sustentar os meus filhos com mais dignidade, né? Embora ainda muito apertado, nosso orçamento sempre foi, porque era somente eu para sustentar nós 4, né? E vocês sabem que quem trabalha em salão não tem nenhuma ajuda de custo. Às vezes eu ia e voltava a pé, inclusive me mudei para próximo, né, desse shopping, que era para poder eu ir e voltar andando, para não gastar com transporte. Aí as minhas meninas já estavam na fase da adolescência, me dando muita dor de cabeça. Mesmo assim eu não me conformava só com o dinheiro que eu ganhava lá, né? Eu fazia brigadeiro, eu aprendi a fazer brigadeiro gourmet e elas me ajudavam, porque aí era uma maneira de eu ficar mais tempo com elas e também de dar alguma gratificação para elas já terem o dinheiro delas também, né? Para comprar um shampoo, uma calcinha, essas coisas que
todo mundo precisa. Aí a área dos brigadeiros não deram muito certo. A gente ainda fez brigadeiro ali por uns 2 ou 3 anos. Fazia na época da Páscoa, a gente vendia. Mas eu não desisti também, né? Quando veio a pandemia, que o shopping fechou e a gente não pôde mais atender a domicílio, eu ganhei uma máquina de costura e aí eu fui aprender também a costurar, que é algo que eu não sabia. Fui fazer pano de prato, fui fazer batimão, fui fazer capas de suplá. Final de 2020, de novembro para dezembro, eu vendi bastante. Consegui fazer ali um bom dinheiro no final de 2020 nas costuras, porta-guardanapo. E eu e os meus filhos, a gente ia dormir assim lá para as 2, 3 da manhã. E 6, 7 horas a gente já estava de pé. Só que quando veio 2021, em janeiro, a gente passou por uma situação muito, muito, muito desafiadora, que foi aquela segunda onda, né, terrível que veio, e aqui no nosso estado foi avassalador. Inclusive faltou muito oxigênio, né? E nessa eu acabei perdendo meu pai. Então o dinheiro que a gente arrecadou ali em dezembro, né, com muito, muito, muito esforço, muito sacrifício, acabou sendo usado todo ali, né, para auxiliar o meu pai, mas que infelizmente meu pai não resistiu. Foi uma das vítimas da crise do oxigênio, na verdade, daqui, né? E assim, eu continuei com as costuras e continuei no salão. Chega uma fase da nossa vida que nada mais faz sentido, sabe? Quando fica pesado, uma frase que eu carrego comigo: não precisa ser fácil, mas precisa ser leve. Eu cheguei nessa fase ano passado lá no salão, porque era uma área que eu nunca gostei de trabalhar, que foi a área de manicure. Nunca gostei. Nunca gostei de trabalhar lá naquele salão. Sou grata a Deus. Deus me colocou pessoas incríveis no meu lugar. Anjos. Mas também me colocou pessoas assim que, sinceramente, sabe? Você tem que aturar assim por muito tempo. Você tem que ser muito forte. Então, eu decidi sair porque eu acabei ficando doente. Adquiri uma alergia incontrolável. Essa alergia me levou para reanimação, essa alergia me deixou 6 dias internada. E a alergia é a produtos que eu inalava lá. Então, quando foi agora em maio, eu decidi sair porque eu tive novamente uma crise. Eu fico toda inchada, minhas mãos, meus pés, meu rosto, a minha orelha. Eu vou inchando toda e vou ficando cheia de placas vermelhas com muita coceira. É horrível. Aí quando foi em maio, eu tive novamente contato com o produto e me deu outra crise. Aí eu decidi sair. Eu falei, não dá mais pra empurrar com a barriga. Eu sei fazer crochê, eu posso atender a domicílio, né, uma vez ou outra, uma cliente aqui ou ali. Eu posso fazer as minhas costuras. Então, os meus filhos já cresceram. A minha filha mais velha mora em outro país, foi embora daqui do Brasil. E os 2 menores, né, entre aspas, né, que a Milena tem 23 anos e o Leonardo vai fazer 20, moram comigo, mas todos 2 estão trabalhando, todos 2 estão fazendo faculdade. Glória a Deus, Senhor, que eu sou muito grata, né, pelos filhos que eu pude criar, que eu pude educar com a graça de Deus, né, porque não é fácil você ser mãe sozinha, né, porque eu era absolutamente sozinha. Não tinha, tipo, vou sair para trabalhar, minha mãe vai olhar os meus filhos, a minha irmã vai olhar meus filhos. Jamais, nunca houve isso. Sempre foi eu e Deus, Deus e eu, e eles. E aí os meus filhos conversaram comigo e falaram, mãe, não há necessidade mais da senhora estar se matando lá. É melhor a senhora ficar trabalhando em casa e a gente vai ajudando na despesa conforme der, porque a gente ainda paga aluguel. Até hoje eu não consegui me livrar do aluguel. Mesmo com todo o esforço, com todo o sacrifício, com todas as economias, a gente ainda paga aluguel. E então, o que é que eu fiz? No Instagram é muito difícil eu conseguir vender lá. Muito difícil mesmo. Eu já tô lá há 6 anos, desde 2020.
E para fazer uma venda é um sacrifício. Eu fiz pouquíssimas vendas por lá. A maioria das vendas que eu faço são para pessoas que eu já conheço, né? Clientes ou colegas, geralmente conhecidos. E aí eu resolvi fazer cestas para vender. Tô vendendo. Fazer cestas de presente, para presente. E graças a Deus, assim, tem fluído. Eu cadastrei no iFood as cestas. Eu já tinha um cadastro lá, que eu tava fazendo batata recheada no pote, pra vocês verem, gente. Se eu for contar minha história aqui, pode botar dias contando, né? Mas o meu objetivo aqui é falar pra vocês o seguinte: não desistam, não desistam. Eu ainda não me estabilizei financeiramente, porque em 2025 eu caí num golpe. A gente perdeu quase 30 mil reais. Então eu tava pagando essas contas. Quando veio essas crises alérgicas, infelizmente eu fiquei sem trabalhar, gastei muito dinheiro com medicamento. E eu não trabalhava de carteira assinada lá no salão, ou seja, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem eira nem beira, somente com o meu material. Saí de lá pior do que quando eu entrei, tanto financeiramente como emocionalmente, né? Mas eu tive coragem de dar esse passo e sair e cadastrar os meus produtos lá no iFood, que graças a Deus, vez ou outra eu tô fazendo uma venda. O Dia dos Namorados foi muito bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz esses tipos de buquê que eu não sabia fazer, tá, gente? Eu não sabia fazer. Fiz assim, com sonho de valsa, flores, ouro branco. O daqui caiu, mas ele tá bem aqui, ó. Eu vou passar cola quente pra colar ele aqui. Fiz esses buquês com lacinho. E aí eu fiz também kits pra presente assim, ó. Com um sonho de valsa, com uma pelúcia assim, ó, colocando na cestinha, sabe? Faço assim, vou montando. Tá tudo aqui em cima da mesa, porque eu vou já organizar para fazer as fotos e postar lá. Então, sobre recomeços. O que eu quero, a minha mensagem aqui para vocês é sobre recomeços, né? Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem sonhos, a gente precisa ser forte e corajosa. É uma frase que eu não sou muito fã dela, não. Mas em alguns momentos é necessário a gente ouvir. E a gente precisa ter coragem para dar esse passo. Eu trabalhei por 11 anos num ambiente que eu nunca gostei. E isso não me levou a nada. Nada, nada, nada. Entre aspas, né? Eu tenho pessoas que eu conheci lá que são minhas clientes até hoje. As que não são minhas clientes de unha, são clientes de presente, de kit de enxoval de bebê que eu faço. São clientes de panos de prato, kits que eu monto. Eu vou trazer um vídeo aqui. Vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês como que eu faço minhas cestas. E vai dando certo, gente. Vai dando certo. A gente não pode perder a nossa fé, a nossa esperança. Por muitas vezes eu me senti muito, muito, muito sozinha. Muito sozinha, muito abandonada. E por muitas vezes também eu esquecia que Deus supre a nossa necessidade, né? Mas diante desse desafio, eu posso afirmar com toda a convicção que Deus, ele não esquece da gente, ele não nos abandona. A gente pensa, a gente acha que ele não vê, que ele não ouve, mas ele vê e ele ouve as nossas orações. E a gente tem que, é nessas horas que a gente tem que exercitar a nossa fé. Deus me trouxe até esse lugar que eu estou. Eu não digo que no fundo do poço, mas financeiramente eu tô lutando. Mas ele me trouxe até aqui com um propósito. O propósito de eu confiar, acreditar mais nele. E é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Não desistam. Tenham fé, coragem e determinação, que vai dar certo.